recebendo aqui no estúdio o nosso querido irmão Messias Ribeiro, proprietário e fundador da loja A Paulistana. Hoje, dia 8 de março, a Paulistana está completando 44 anos, exatamente no Dia Internacional da Mulher. A loja A Paulistana está completando aí 44 anos e o nosso irmão Messias prontamente, né, nós fizemos esse convite aí para o nosso irmão Messias e ele prontamente aceitou o nosso convite para contar um pouco dessa história de sucesso da loja A Paulistana, né, Messias? Bom dia, obrigado pelo convite, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Edgar. Não, é um prazer poder aceitar seu convite, poder estar aqui com você. Sabemos que você é um cara muito bem ouvido na região, um cara pra cima. Então é muito bom estar com você aqui. Tá certo. Messias, para começar aqui o nosso bate-papo, eu queria conhecer um pouco mais o Messias. Quem que é o Messias? Onde nasceu? Os pais? Como é que foi? Como é que foi sua vida, assim, desde quando você nasceu? Conta pra gente aí. Ah, muito bem, Edgar. Vai ser um prazer falar para você aqui, para todas as pessoas que existe e que você vai correr bastante no mundo essa gravação, né? Então, mas antes eu queria falar com Deus, agradecer primeiro, né, a Deus, porque Deus, por estarmos aqui. Sim. Essa oportunidade não foi que eu quis, nem que você quis, nem que alguém quis, né? Foi Deus que permitiu que estivéssemos aqui para estar contando essa história da minha vida, como você falou. Importante. Desde o passado. Está escrito que também que Deus ama um coração agradecido. E sem Ele jamais eu estaria aqui para contar a minha história. Eu já com quase virando 70 anos, com 60, eu vou completar 68 agora em outubro. Então é muito bom chegar a essa idade, só por Deus mesmo que a gente chega bem, que eu estou, graças a Deus, com a minha família, e é muito bom. E lembrar também que parabenizar as mulheres, desculpa aí de entrar nesses pontos, porque eu acho que a mulher, eu tenho certeza, a mulher foi uma criatura de Deus, criada por Deus, perfeita em tudo. Ela complementa o homem e o homem complementa a mulher, e aí forma a família, essa coisa linda que Deus criou desde do início da criação. Então, que toda mulher que se acha hoje aí meio abatida por algumas coisinhas, lembra que ela é valiosíssima para a criação da humanidade. Ela é muito importante. Tá certo. E como ela é dotada de muitos dons que às vezes nem o homem é dotado, tantos dons como a mulher é dotada. A criação perfeita do Senhor, né? Exatamente, é verdade. Como o homem também mas a mulher tem uma dose maior. É verdade. Então é isso aí. Mas voltando sobre a minha vida, Edgar, eu gostaria de começar então lá do onde eu nasci, que é no município de Mutum, né? Quer dizer, isso mesmo, município de Mutum, distrito de Mutum também, que é o córrego do Himalaia. Himalaia. Não é bem na cabeceira do Himalaia, Himalaia porque é um monte, existe um monte, um grande monte, né? Então, eu fui nascido ali no córrego do Himalaia e aos 17 anos, com meus irmãos começaram a migrar para a cidade, eu também fui um deles, né? Já tinha vindo o Sebastião, o Gerardi, o Zezinho, o Moisés. Então aí eu parti também, chegou a minha vez de partir para a cidade, e aí acabei indo para Manhumirim, e ali eu fui trabalhar com meu irmão. São quantos irmãos? São 11 irmãos ao todo. 11 ao todo? 11 ao todo, É isso aí. São 8 homens e 3 mulheres. Já todos estão vivos? Todos vivos até hoje, graças ao meu pai. Então, E você, assim, qual é o mais velho, é do meio, é o mais novo? Mais ou menos, eu estou em quarto lugar, né? Deixa eu fazer a conta aqui, né? Tem a Ernestina, que mora aqui no Ibatiba, né? Que é empresária lá. E tem o Lisandro, que é empresário em Espera Feliz. E tem o Jerônimo, que é empresário em Manhumirim. E tem o Isaías, que é antes de mim, que na realidade eu tô em quinto lugar, né? Que é o Isaías, que é empresário em Carangola. Sim. Né? Então são parte dos irmãos antes de mim. Então eu tô entre esses depois desses 4 aí, né? Então eu sou o quinto. Aí você foi para Manhumirim? Exatamente. Aí voltando, aí eu fui para Manhumirim trabalhar com o meu irmão, o Sebastião Tristão. Inclusive, sobre o Sebastião, é um cara que tirou nós da roça. Ele, por gente no comércio, ele usado por Deus,
foi tirando cada um de nós, depois tirou toda a minha família, em mais ou menos 70 e poucos, 74, por aí, mais ou menos, tirou toda a nossa família da roça e trouxe para Manhumirim, e dali a gente começou espalhando e... Vocês começaram trabalhando com ele? Exato, eu comecei a trabalhar com ele, né? Ele foi o primeiro que montou loja? Como é que foi? Na realidade foi o primeiro que montou loja. Ele foi para Mutum, na realidade foi o seguinte, meu tio morava em Mutum, tio Edson, foi visitar meu pai, que era irmão dele, lá no Himalaia, viu meu irmão com problema lá na perna, ou no ouvido, parece, mais ou menos assim. E aí levou ele para Mutum. Gostou dele e contratou ele como funcionário lá, entendeu? E daí ele, dá um pouco tempo, ele foi pro meu tio, foi para Manhumirim, e o meu irmão foi também junto com ele. Aí já foi o Tiaber, né? Um outro tio meu. E aí eles começaram na loja lá, e depois meu tio resolveu ir para Fabriciano, e o meu irmão, que é o Sebastião Distão, comprou a loja dele. Ficou com a loja. Ficou com a loja. E aí ele prosperou e deu tudo certinho, e aí começou a trazer nós. Entendeu? Alguns dos meus irmãos foi para Ipatinga para trabalhar com os tios também. Acho que o Moisés e o Zezinho, mas o Gerardi. Parece que tem uma história mais ou menos assim, que eu estou bem afiado sobre isso aí. Mas foi bem próximo disso aí. E nesse caso, voltando sobre a minha vida, eu em 1974, mais ou menos, eu fui para Manhumirim trabalhar com meu irmão. E meu irmão providenciou uma forma de montar uma loja para o meu pai. E aí eu entrei ali de gerente. Ele já tinha uma loja e montou uma outra loja para o seu pai? Exatamente. Muito bem. Muito boa pergunta. Exatamente. Ele tinha uma loja, ele montou uma loja de sócio com meu pai. Sim. E colocou eu ali, como eu já trabalhava para ele colocou eu ali como... gerente. Gerente. Mas eu trabalhava para ele, uma boa parte eu trabalhei como servente pedreiro. Olha. Para construir a casa do meu pai, onde ele mora, que foi para lá, moramos de aluguel. Depois, meu irmão entrou com recursos para construir uma casa para nós. E eu trabalhei como servente pedreiro ali um bom tempo. Aí depois, quando montou a loja, aí eu fui para a loja e ele me colocou lá como gerente e começou a história. E essas lojas que vocês montaram? Primeiro a loja do seu irmão, né? Que comprou a loja do seu tio. Exatamente. E a loja que vocês montaram juntamente com o pai de vocês lá, que seu irmão montou com seu pai. Era nesse mesmo setor de roupas, de móveis? Exatamente, era assim, não, até que móveis não tinha não, é mais calçados e confecções. Cama, mesa e banho, né? Isso, cama, mesa e banho, isso, muito bem. Então vocês montaram primeiro, o seu irmão comprou essa loja do seu tio. Isso. E depois vocês, então, o seu irmão, juntamente com seu pai, montou essa loja onde você foi ser o gerente. Exatamente. E aí seu pai já estava morando em Manhumirim também? Exatamente, aí já tinha levado meu pai e minha mãe, e mais a minha irmã mais nova, que estava ainda solteira, foi para lá. E eu creio que o Jerônimo também, isso aí. O Isaías também foi nesse período. Aí vocês compraram lá um pedacinho de terra lá até para construir a casa do seu pai, né? Você trabalhando de servente? Exatamente, isso aí. E aí, como é que foi aí, dessa loja de Manhumirim, juntamente com seu pai, você foi crescendo ali, como é que foi? Muito bem, aí eu como gerente ali, com muita dificuldade, na época que eu tinha pouco conhecimento, saí da roça, tinha pouco estudo e experiência nada com comércio. Então foi uma batalha muito grande, que eu ganhava bem pouquinho e tinha que manter. E aí eu quis morar nos fundos da loja. Eu morava com meu irmão, trouxe para a casa dele, mas como eu tenho dificuldade de ficar incomodando as pessoas, eu pedi para o Sebastião, eu queria ficar independente e tal, se deixasse eu morar nos fundos da loja. Tinha um barraquinho lá, eu fui para lá. E como eu saí da casa dele, eu tive que me virar com alimento, né? Aí eu fui pagar a pensão. Aí a minha pensão ficava em R$500, não sei se é R$500, fala? Não, se época, fosse no dinheiro de hoje. Se fosse dinheiro de hoje, seria mais ou menos R$500. Ou talvez mais um bocadinho por causa do salário, né? O salário hoje é maior. Aí como eu não podia, eu ganhava R$600 e pagava 500 pensão. Aí, resultado, eu não tinha como manter com R$100 lá. Só não sobrava dinheiro para você fazer nada, né? Não sobrava dinheiro para fazer nada. Nem para cortar cabelo, às vezes. Exato. Mas aí, só que eu tinha, nesse cômodo que eu morava no sul da loja, eu arrumei um fogãozinho e comecei a cozinhar para mim mesmo. Você mesmo aprendeu, né? Aprendi a cozinhar, me virar ali, economizando R$500 por mês. A necessidade faz o sapo pular, né? Isso, muito bem lembrado. Mas aí é o seguinte, ao cozinhar para mim,
eu consegui ali juntar um dinheirinho, e com 3 anos mais ou menos, 3 anos que eu estava lá mais ou menos, eu consegui comprar, com o dinheiro que sobrar, 10 bezerras lá com meu pai. Olha. Estou contando essa história das bezerras porque é muito forte esse ponto, esse ponto aí. Olha, é uma pessoa que economiza. Se a gente gastar tudo que ganha, nunca vai arrumar nada. Mas eu ganhava pouco, eu não estou querendo dizer que o meu irmão era miserável comigo. Meu irmão foi muito gente boa comigo. O Sebastião foi não só para mim, mas toda a família. Ele foi um canal de bênção para toda a família. Mas voltando sobre o meu lucro, meu rendimento ali, meu trabalho, eu consegui juntar um dinheiro, Edgar. E aí comprei essas 10 bezerras e deixei. Meu pai aceitou colocar no pasto lá na roça, lá no Himalaia. E aí, um pouco tempo depois, pintou um lote na rua 7 de setembro, lá em Manhumirim. E aí eu vendi as 10 bezerras e comprei esse lote. E aí, na época, passou uns tempos depois, pintou aquele financiamento da Caixa Econômica para construir casas, né? Você poder construir a casa e com longos pagamentos. Aí, resultado, eu fiz lá a proposta de construir a casa. No momento que eu, ao construir aquele projeto ali, sai que não sai, eu tinha uma namorada na Prata, inclusive gente muito fina lá, a família do Sugrel, a esposa dele, eu esqueci, fugiu o nome da minha cabeça agora, uma família muito bem, muito bem vista, muito boa. Então eu tinha essa namorada na Prata, eu ia namorar com ela, ia na casa dos meus parentes lá na roça, e ainda deslumbrava, passava que Lajinha, passava pela minha cabeça, né? Colocar uma loja. Aqui em Lajinha. Mas eu já tinha tentado, antes disso, comprar um restaurante em Manhumirim. Mas daí um belo dia eu pensei, peraí, gente, eu sei mexer, eu sei mais ou menos mexer com loja. Eu não vou mudar meu ramo de atividade e mexer com loja. Sair de loja e mexer com restaurante? Mexer com restaurante, né? Então, aí passando aqui em Lajinha, pintou a ideia. Eu conversando ali com o Valtair, de Sozete Offer, que tinha um bar ali, onde é o posto do Jaci Brum, né? Hoje não é do Jaci Brum, é da Zeba, parece, isso. Então, conversando com ele, tinha o Nilo França, estava lá, que é um conhecido nosso, estava lá, e a gente conversando com ele sobre a loja e tal, sobre um ponto da cidade. O Nilo falou para mim, São Vicente Florindo tem um ponto ali e tal, que deve alugar para você e tal. Resultado, passei aqui, vi o ponto e fui lá no São Vicente. Ele deixou que eu deve conhecer meu pai. Ele não conhecia muito bem não, mas conhecia meu pai. Meu pai, graças a Deus. Não, só pontuar aqui é o seguinte, né? Deixa eu voltar um pouquinho, muito porque bem. Você estava lá em Manhumirim, você financiou lá a construção da sua casa, né? Conseguiu construir. Isso. E você arrumou essa namorada na Prata. Isso. E você passava aqui em Lajinha, você saía de Manhumirim e passava aqui em Lajinha. Você vinha de ônibus? Vinha de ônibus. De ônibus, né? De ônibus, carona. Ia pra Prata namorar, mas sempre namorando Lajinha aqui também, né? Exatamente. Mas eu quero pontuar o seguinte, você, Messias, sempre foi um camarada que sobre trabalhar o seu rendimento, né, o seu dinheiro, né, porque você já tinha essa visão de empreender nessa questão assim, vou investir num imóvel, alguma coisa assim. Você não era um esbanjador de dinheiro, né? Exatamente. Eu nunca fui de beber, de fumar, de bagunça, de gandaia, não fui nada disso. Você sabia administrar o seu dinheiro para você poder fazer esses investimentos, né? Eu creio que é Deus que me iluminava, porque Deus tinha um propósito nisso aí, né? Que depois, hoje eu tenho, graças a Deus, da família, depois vamos chegar nela. Foi tudo direcionado por Deus. Não fosse depender de mim, eu era muito simples, como eu falei para você, não sabia, não tinha estudo quase nenhum, e boa experiência quase, também muito pouco, e para chegar onde cheguei é só um milagre mesmo de Deus. Certo. Então vamos pontuar aqui agora o seguinte, esse terreno que você comprou aqui em Lajinha, foi onde é a loja hoje? Exatamente. Mas, na realidade, o terreno que eu falei com você, eu comprei em Manhumirim. Ah, tá. Isso aí. Com essas 10 bezerras, eu comprei esse terreno em Manhumirim. Sim, não, onde você construiu. Mas e aqui em Lajinha? Aqui em Lajinha foi anos depois.
Mas se você não se importar, eu vou voltar um pouquinho, só para a gente lembrar. Pode ficar à vontade. Muito bem. Só para a gente continuar o pensamento em relação a como é que foi aqui o trâmite dessa montagem da loja. Sim. Como eu voltei, descobri que o Sr. Vicente queria, fui lá nele, ele deixou para mim 3 meses de graça. Eu sempre agradeço a família do Sr. Vicente, porque ele já partiu. Eu sempre agradeço a família dele, porque o Sr. Vicente foi um grande pai para mim, porque ele deixou 3 meses sem eu pagar nada, porque eu não tinha nada, e aí eu precisava de montar a loja para ganhar o dinheiro, para pagar o aluguel. Então, são histórias que o Sr. Vicente deixou, uma experiência boa que ele deixou para a minha vida. Então, o filho dele e toda a família, eu sinto grato por ele. Mas voltando aí, colocamos essa loja. Você continuou trabalhando no Mimirim? Isso aí, exatamente. Agora é um ponto importante que você falou. Antes de vir para cá, o meu irmão falou para mim, falou assim, meu irmão, Messias, eu vou te ajudar a montar a loja, mas você precisa aceitar o Isaías, o seu irmão, que trabalha comigo, como gerente. Eu, como não tinha saída, eu falei, tá bom, eu aceito, tá bom, você pode me ajudar a colocar a loja, meu irmão, vão ser um excelente lá, companheiro nós dois. Nesse período de monta a loja, que não monta, arruma papelada, saiu, Edgar, a proposta que eu tinha feito da construção da casa. Saiu a proposta. A Caixa liberou o dinheiro para mim construir a casa. Certo. Pode ir falando. Muito bem. Nesse período que... período de montar a loja e com o dinheiro, eu pensei comigo, peraí, gente, se eu usar esse dinheiro e montar a loja, e com a loja eu construir a casa, também dá certo. Você fez uma jogada. Exatamente. Aí eu pedi ao meu irmão, falei, Sebastião, como agora eu tenho esse dinheiro para montar a loja, eu queria pedir você, agradecer você a sua ajuda, mas eu não queria sócio. Eu queria tentar sozinho lá e que Deus tenha misericórdia de mim. Tipo assim, eu pensei na época desse jeito, né? Então, foi essa história, o motivo de a gente montar a loja aqui, foi esse empréstimo, né? E aí deu certinho, porque o meu irmão, outra coisa, meu irmão, eu devo muita obrigação ao meu irmão, Sebastião Tristão, ele construiu a casa para mim lá, que eu não ia conseguir, começando a loja aqui, construir lá, e fazia esse monte de coisa, não ia conseguir, mas eu mandava o dinheiro para ele todo mês, e todas as vezes que eu precisava, ele construía a casa para mim lá, e aí foi a história da casa, que é onde eu consegui começar a loja. Então vamos dar uma pausa aqui só para me situar aqui. Então você fez essa jogada, você foi no banco, conseguiu esse financiamento para construir no lote que você tinha comprado lá no terreno onde que você comprou. Isso. Aí você fez essa jogada. Eu gostei de Lajinha, vou montar uma loja em Lajinha. Exato. Você usou o dinheiro que você conseguiu para construir a casa para montar a loja aqui. Exatamente. E com o dinheiro que você ganhou com a loja aqui em Lajinha, você construiu sua casa em Mamirim com seu irmão administrando. É exatamente isso? Exatamente. Eu entendi certinho? Você entendeu certinho, Edgar, é isso mesmo. Aí, no caso, essa loja aqui em Lajinha foi localizada onde? É onde é a Paulistana hoje? É exatamente onde é a Paulistana hoje. Aqui no centro, aqui, né? Exatamente. A rua já era calçada? Já tinha calçamento? Já era. Porque a gente vê fotos antigas de Lajinha que essa rua era barro puro, né, rapaz, antigamente. Isso. Mas não foi nessa época não, porque eu vim para foi em 1980, foi em 1979 eu vim para cá, 10 de março de 1980 nós inauguramos. É uma pergunta assim, porque eu tô aprendendo muito com o Messias aqui agora, porque eu tinha o pensamento, né? Que a maioria do pessoal do comércio hoje aqui de Lajinha começou com o Antônio Alvim. Muito bem. Eu pensei assim, o Messias deve ter vindo pra Lajinha, daquela região de Mamirim ali e tal, veio pra Lajinha trabalhar pro Antônio Alvim, saiu do Antônio Alvim e montou a Paulistana. Eu sempre pensei isso, não é porque muita gente fez isso, né? É verdade. Então você começou assim, você não passou pelo Antônio Alvim, né? Pela galeria. Não passei não. Inclusive o Antônio Alvim na época era a maior loja que tem, a galeria Antônio Alvim, né? Muitas pessoas me amedrontaram. Falei assim, você não vai conseguir nada aqui não. Concorrer com ele era difícil, né? Concorrer com o Antônio Alvim, você não consegue e tal, você tem que montar um supermercado para você, porque loja, você não vai se dar bem. Algumas pessoas falaram comigo isso. Inclusive o Soninito, né? Soninito que mexe com madeira aqui na rua, perto do tabernáculo ali. Sim. Eu lembro que ele me falou, isso aí há 44 anos atrás, né? Não mexe com loja de roupa não, porque concorrer com a galeria não dá, né? Isso era impossível. Mas foi o contrário, né? Que na realidade o Antônio Alvim era um
grande investidor, grande comerciante, ele fazia muita propaganda e o que sobrava lá, a gente pegava, cara. Mas deixa a gente vou voltar um pouquinho aqui, é o seguinte, aí você montou a loja aqui em Lajinha, você mudou pra cá? Aí eu mudei pra cá. Mudou pra cá. Isso. Mudei pra cá, como a gente não tinha muita condição ainda, né? Eu passei a morar também nos fundos da loja. Passou a morar aqui nos fundos. Isso. Tinha um cômodo lá que era do São Vicente, né? Quando eu aluguei tudo e passei a morar lá e comia na pensão, um período eu morei em República, então teve uma história, até casar foi mais ou menos assim. Aí, como você já tinha conhecimento de fornecedor, essas coisas, foi fácil pra você administrar, também foi cama, mesa e banho aqui, né? Foi fácil você administrar e começar a loja aqui em Lajinha, então. Não foi fácil não, mas é outra história, gente, meu irmão de novo. Ele me levava para São Paulo. Sim. Isso, me levava junto para São Paulo e fazia todo o básico lá para mim, porque eu não sabia de nada, né? Então ele, como eu tinha trabalhado 3 anos e meio para ele, eu falei que não sabia de nada, mas volta a palavra atrás. Eu aprendi muito com meu irmão esses 3 anos e meio que eu trabalhei como funcionário da loja do meu pai e dele lá em Manhumirim. Aprendi muita coisa, com isso ele me levava para São Paulo, eu comprava as mercadorias, quer dizer, ele comprava para mim, eu pagava e foi assim um bom tempo e gente... Eu quero pontuar 2 coisas agora. A gente vai entrar no como é que você conheceu a Edneia, muito bem. até casar, e também assim os seus funcionários, os seus primeiros funcionários, os funcionários mais ilustres que você já teve aqui na loja, Messias. Rapaz, funcionário é uma história linda, inclusive eu tenho até pedir perdão, muitos que passaram pela loja, porque a gente falho, é humano, tem as suas falhas, então eu queria pedir perdão a todas as pessoas que passaram na loja comigo, desde esses 44 anos, desde o início, né, de 1980 até hoje, pedir perdão a todos, aquele que eu ofendi com alguma palavra, ou ação, ou coisa que eu fiz que o magoaram, eu peço perdão, que eles me perdoem e me vejam com olhos de como pessoas comuns, que é sujeita a erro, sujeita a falha, e não fica com ódio no coração, e me perdoe. E eu agradeço muito, cada um passou pela loja, que teve o seu esforço, que esforçaram e me ajudaram, foram uma peça importante na minha vida para chegar onde cheguei. Foi um dente da engrenagem, né? Exatamente. Quem foi seu primeiro funcionário? Rapaz, na realidade eu lembro da Vera, que eu não estou lembrado agora o sobrenome dela, mas a Vera é uma pessoa que eu contratei, o comércio estava tão bom na época, não tinha muito trabalho para buscar cliente não, os clientes vinham, eu lembro que no dia deu um aperto na loja, eu contratei a Vera, que era uma pessoa que chegou na hora para comprar e ela perguntou, você não contrata eu para trabalhar aqui? Na verdade você começou sozinha, era só você? Não, eu arrumei uns 4 funcionários na época. A Marlene, do São Antônio Marcilo, eu lembro que foi uma, e os demais eu não lembro não, infelizmente eu esqueci do nome delas, da pessoa delas. Mas eu só lembro dessa história que aquele aperto ali, a pessoa veio comprar, me perguntou se queria trabalho, eu falei, não, pode começar agora. E muitas vezes, Edgar, aconteceu isso na loja, não foi só com a Vera. Várias pessoas eu contratei ali um instante ali, porque o comércio era bom e graças a Deus. O emprego era escasso na época, né, Messias? Era difícil, ou a pessoa sair de Lajinha para trabalhar fora, aí a porta que abria, a pessoa chegava e pedia mesmo, né? Pedia oportunidade, né? Exatamente. Inclusive, na época tinha acho que mais ou menos umas 5 lojas aqui em Lajinha. Então, o máximo que tinha, mas umas 5 lojas. Você quer citar algumas pessoas que já passaram, que já trabalharam com você ali, que você consegue se lembrar assim hoje? Tem muitas pessoas que passou pela gente ali, né? Uma foi o Gilberto, que hoje tem loja, né? Da Pog Modas. Isso, da Pog Moda, o Paulo Vicente, o Roberto lá, que hoje não está mexendo no comércio. Tem o Moisés, né? Foi meu gerente. O Ronildo também foi meu gerente. Da Top Mark aqui, né? Top Mark aqui. O Moisés hoje é taxista, né? Não estava mexendo no comércio. Eu lembro de mais pessoas daqui, tem muitas. A Marli trabalhou muito tempo. Isso, a Marli, rapaz, jamais eu podia esquecer da Marli. A Marli foi uma bênção de nossas vidas, que trabalhou 20 anos conosco, acho que mais um pouquinho talvez, 20 anos, foi um exemplo de pessoa que nunca tive um atrito com a Marli, só para você ver, tantos anos ali com a gente, e nem ela com os funcionários, uma pessoa, um exemplo ali. Uma pessoa amável, né? Amável. Uma pessoa e os clientes gostavam de comprar com ela, né? Tinha uma preferência muito boa, muito boa. Né? Então, tem muitas pessoas boas que, infelizmente, eu vou pecar
ficar aqui, não lembrar delas, mas que elas possam se considerar lembradas, que eu jamais vou esquecer dessas pessoas, agora nesse momento que a gente veio na mente, mas elas são importantes. Então são várias pessoas que já trabalharam com você, que hoje são bem-sucedidas, né? O Ronildo aqui da Top Mac, o Gilberto da Pog Modas, o Paulo lá da loja. Exatamente. Moisés, né, que tá lá com o seu carro de aplicativo hoje, né, com o seu táxi. Isso. Enfim, né? Então, são várias pessoas. É uma história de sucesso a paulistana, então, né? É verdade. Hoje. As pessoas aprenderam, muitas pessoas topam comigo, foi muito bom ter passado por lá, porque eu aprendi muita coisa. Então, lógico que é um aprendendo com o outro e acaba a gente sendo beneficiado com isso. Antes da gente entrar no assunto, né, com a senhora Edneia, né? Como é que foi, como é que você conheceu e tal, como é que foi o casamento e tudo mais, você foi expandindo a loja, você foi vendo a oportunidade de comprar terrenos em volta aqui, né, para você ir aumentando aí o patrimônio, né, Messias? Isso. É bem lembrado o que você falou, Edgar, porque quando eu comecei na loja, ela tinha mais ou menos 8 metros de fundo ali e mais ou menos 10 metros a 11 de frente. Ela é bem pequenininha, mas aí com o tempo Deus foi abençoando, tinha um salão embaixo bastante grande, tinha um degrau fundo dele que era mais baixo, mais ou menos 1 metro e pouco. Eu meti ali uns caminhões de terra, aterrei aquilo ali, passando tudo dentro da loja, as terras ali, o caminhão chegava e tornava ali na porta da loja, e passava dentro da loja e aterrou, e eu ampliei. Na primeira ampliação, deu mais ou menos quase, ela triplicou o tamanho da loja. E depois a gente aumentou mais 40 metros, com o tempo depois aumentou mais 40 metros. Eu brinco com a Samla ali, sempre que eu encontro com ela, falo assim, tá fácil para você ir pra igreja hoje, né? Se o Messias abrir essa parede da loja no fundo aqui agora, é só abrir uma portinha lá no finalzinho que você já chega na igreja Monte Moriá. É verdade, Eu brinco, né, que a loja tá enorme hoje, né, Messias? Na verdade é 105 metros de fundo, de lateral. E olha que tem muito aquele espação ainda para ampliar, né, rapaz? Tem muito espaço ali pra gente usar ainda. Messias, você começou a empreender nessa parte de aluguéis também, né? Aproveitou o seu espaço aqui, a parte de cima da sua loja, para construir o prédio aqui, né, rapaz? Exatamente. Aí foi como as coisas, Deus abençoou que sobrava um dinheiro, né? E eu pensava logo em construir. Quando eu, na realidade, eu pensava logo em comprar o ponto, né? Em 4 anos depois, em 1984, é isso aí. Eu consegui conversar com o seu Vicente e ele me vendeu o ponto. E eu só lembro que foi 20 mil. No ponto do lado aqui de onde é a loja? O ponto da loja. Sim. Onde é a loja, que na época era alugado do seu Vicente, né? E um tempo depois, mais ou menos 4 anos, eu comprei dele o ponto e aí eu fui ampliando, quer dizer, na realidade eu comprei ele por 2 prestações. Vamos pensar em 20 mil na época, não sou lembrado como que vale hoje, mas ele me dividiu em 2 parcelas, uma com 3 meses e outra com 6 meses. E rapaz, foi tão de Deus a coisa, que a primeira parcela foi um pouquinho difícil para pagar, mas a segunda, rapaz, foi muito fácil. Tranquila. Você vê, com apenas 3 meses, mais 3 meses, eu paguei todo o investimento que eu fiz. Então, primeiro você alugou o ponto, né? Você montou a loja com dinheiro, mas o ponto era alugado. Era alugado. E depois você juntou o dinheiro, comprou o ponto do São Vicente. Exatamente. E aí foi fazendo essa ampliação, né? Exatamente, é isso aí. Certo. E vamos entrar então na história da Edneia. Como é que a Edneia entra na sua vida? Muito bem, muito bem. A história da Edneia foi a seguinte, a gente, como eu terminei com a namorada na Prata, e a namorada aqui não dava certo, e a Edneia vinha aqui na casa do irmão dela, que era o pastor Edilson, e por acaso eu fiquei conhecendo ela, eu conheci ela mais ou menos lá em Manhumirim, mas não tinha pouquinha lembrança dela. Ela passou pela loja, por ali, e eu gostei dela, né? E aí tentei aproximar e deu certo. E acabou depois dando o casamento, como casamos. E como é que foi essa aproximação? Foi por carta? Foi vou chegar nela ali e vou conversar com ela? Eu creio que foi por aí. Eu não lembro direitinho esse primeiro... esse primeiro contato. Esse primeiro contato, porque tem bastante tempo, mas eu creio que ela lembra que vinha na loja com a Késia, que é filho do pastor Edilson, e aí acho que nem me conhecia. Não lembro, veio aqui um ponto importante, o contato. Eu comprei, troquei um som com Mauro Ananias, que em vários meses de almoço e jantar.
E aí, nessa altura, eu ia numa hora almoçar e jantar. Cheguei lá, quem estava lá? A Edneia. E aí ela, não sei como eu vi, a Graça pôs fogo na fogueira, falou, não, Messia, dona Paulistana e tal, não sei o que, é lá de Banhimirim. Teve um dedinho da Graça, então. Isso, teve um dedinho da Graça, exatamente. Teve uma ajuda ali, né? A Graça foi graça em minha vida. Né? Então foi por aí o início dessa história. Aqui, o nosso querido pastor Sérgio Rocha tá colocando aqui, o Messias morou no prédio do Cecil, perto do casarão. Ah, muito bem, foi, morei lá, era uma república lá, com alguns colegas, o Jurandir da Emater na época, e um cara muito gente boa, acho que o Tadeu também, então é isso aí, muito bem, Sérgio, obrigado aí. Ele também colocou aqui, bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo, irmão Messias, esposa e colaboradores, família Rocha, clientes desde o início. Ai, isso mesmo, é um prazer. Sou Adão e família, cliente da loja paulistana. Inclusive o Sadão foi uma avalista meu, quando eu comecei aqui, não tinha crédito nenhum, rapaz, ia até ele avalizou para mim, e eu acho que não foi uma vez só não. Como ninguém te conhecia, ele que prestava o nome dele, né? Exatamente. Para você poder conseguir os créditos. Isso, pessoa que me foi avalista para mim, que a gente não conhecia quase ninguém, e não tinha dinheiro, né? Então tinha que pegar no banco. E aí, se não fosse ele para avalizar, por exemplo, o Assis Pereira, uma pessoa que já partiu, mas eu dei muita obrigação também, ele foi avalista várias vezes, e aí foi muito importante para mim. Bom, o Sérgio tocou num ponto importante, que é muito bom ser grato às pessoas que ajudou a gente a estar onde está. Sim. Messias, voltando aqui agora, você conheceu a Edneia, então, namorou, casou com a Edneia. A Edneia veio morar em Lajinha com você. Exatamente. E aí começou essa história desse relacionamento com a Edneia e gerou os frutos, né, que são as filhas. Exatamente. Fala um pouquinho pra gente sobre isso aí. Muito bem, Edgar. Como a história, falei que você foi muito boa a gente conhecer a Edneia, porque ela já é uma pessoa da rua e eu era da roça. Para mim, ela me ajudou muito. Outra pessoa que me ajudou muito eu adaptar como família, como ser humano. O pastor Edilson foi uma pessoa mais aclédise, foi uma pessoa muito usada por Deus. Pastor Edilson, que é irmão da Edneia, né? Irmão da Edneia, ele foi muito usado por Deus para mim, ajudar eu a adaptar melhor com a família, com as pessoas, relacionar, e foi uma história muito boa. E daí, Edgar, a gente casei com ela em 1984, e na época, exatamente quando eu namorava com ela, namorei com ela acho que 9 meses só, e programamos para casar, e na época eu comprei o ponto. E antes de casar, eu falei para ele, Edneia, eu comprei um ponto, fiz um grande compromisso, não vou poder mobiliar nossa casa da forma que não vou poder dar a estrutura que a gente precisa, né? Por enquanto, não. Exatamente. Aí, rapaz, graças a Deus, ela é muito simplona, graças a Deus, concordou, e aí foi uma história começada com bastante luta, mas aí eu já passei a morar no que era nosso, né? Que como eu tinha comprado o ponto, tinha uma casa em cima já, tinha um ponto embaixo e uma casa em cima. Então eu já passei a morar na minha própria casa e não paguei aluguel com a família. E nessa história veio, né, a Poliana. Primeira que é a Poliana, que hoje tem duas lindas filhas, que é a Dácia e a Magda, casadas com o Juninho, lá do Mutum, que é Antônio Luiz, né, que é um grande genro, e a Poliana, uma grande filha, que são a primeira da família. Depois a segunda veio a Pâmela, que hoje está, aliás, voltando a isso, a Poliana, né, hoje é dona da Paulistana, mas o Juninho é lá no Mutum. Eu ia voltar nessa questão, né, porque você ampliou a Paulistana, a Paulistana da Lajinha virou a Paulistana do Mutum também, né? Exatamente. Você também, outra oportunidade, você comprou lá e montou a loja. Isso aí, muito bem lembrado. Não, mas vamos falar, aí veio a Samela, veio a Pâmela, e depois veio a Samela. Isso. Mas voltando um pouquinho na Poliana aí, Edgar, muito importante você lembrar isso aí, que você vê como é que as coisas encaixam direitinho. A gente tivemos a Poliana, ela quis, quando foi para Muriaé e conheceu o Juninho lá e quis casar, e eu queria passar a loja do Mutum. Eu tinha ela desde 1988, e estava meio desiludido com a loja de Mutum e queria passar. Foi exatamente quando a Poliana estava preparando para casar
E deu certinho que eu passei para ela e dei um brinde para ela na época de R$50 mil, abateu ali no valor do montante da loja, e elas me pagaram em 48 pagamentos, sem juros na época, o juro era baixinho, então a gente abençoou elas e eles se dão bem, graças a Deus, lá, estão muito bem lá em Mutum. Certo. E aí vamos falar da Pâmela hoje, que ainda está numa outra filha minha que está muito bem também, lá em Iuna, né? No caso, lá em Iuna, não foi você que montou a loja, né? Foi ela mesmo, no casamento dela lá, ela montou a loja, chamava El Shaddai na época, não era? Exatamente. Aí depois virou paulistana. Isso, tem pouco tempo pra cá virou paulistana, que ela quis igualar, fazer um grupo aí com Mutum e Lajinha, e acabou mudando pra paulistana. Mas voltando aí na época da loja, Edgar, o meu projeto era abençoar elas para começar, né? Como a Poliana arrumei abati no valor da loja 50 mil, ela, a Pâmela, foi a primeira a montar a loja. Aí na época nós compramos uma loja lá, eu tinha um projeto de dar 50 mil, nós compramos uma loja exatamente, quase esse preço, 48 mil e um pouquinho, quase que dava o valor. Então eu paguei essa loja para ela e ela começou e depois alugou cá com... eu esqueci, fugiu o nome aqui do cara lá que era dono, fugiu, mas alugou do senhor lá e aí, graças a Deus, está prosperando bem. Tem 2 filhos, que é o Davi e o Samuel, 2 caras muito gente boa, então tá tudo bem. E aí veio a Samila depois, a Samila hoje é a sua administradora ali, né? É verdade, aí a última foi a Samila, começou, estudou, também formou, mas não quis seguir a carreira, fez só segundo grau, e aí começou a trabalhar comigo ali, e quis me ajudar, porque eu acho que era uma atitude dela muito linda, né? Porque ela vendeu mais a Edneia já com uma certa idade, para ficar assumindo toda a compra e funcionário, cliente, então ela entrou nessa área e graças a Deus... E ela é formada em administração, nada melhor do que administrar a loja do pai, né? Muito bem pensado. Eu acho que a Poliana, por exemplo, formou em fisioterapia, né? Para mim não ia ser muito importante essa formatura dela, né? Mas você vê, a Samila foi muito importante, ela com essa formação de administração. Tá certo, então aí foi criado então esse grupo A Paulistana, que está aí há 44 anos de muito trabalho, de muita luta e de muitas vitórias também, né, MC? Exatamente. Então, assim, veio a Paulistana de Lajinha, depois você comprou lá em Mutum, montou a Paulistana em Mutum, que hoje está com a sua filha Poliana. Exatamente. A Samila... Pâmela montou a loja em Iuna, né? Isso mesmo. Depois passou a ser paulistana também, com seu auxílio aí também. E a Samila está aqui na loja de Lajinha, auxiliando aqui na loja de Lajinha, né? Exatamente. E aí, com essa história, ele completou 44, completa agora em 10 de outubro, né? 44 anos. Não, desculpa, eu volto atrás, 10 de março. Falei 10 de outubro, tá errado. 10 de março que começou? 10 de março que completa 44. Então não é hoje, dia 8, não. Não é hoje, não. Desculpa aí, porque nós esqueci de passar para você. Não, eu achando, né? Eu acho que eu perguntei a alguém. Perguntei a alguém e falou, alguém confirmou comigo que é dia 8. Mas vamos entrar então, né? Nós contamos a história da loja paulistana, essa loja, esse empreendimento de sucesso. O Messias contou a história dele, como é que ele chegou em Lajinha, como é que ele empreendeu. Depois eu quero voltar num assunto que achei interessante, que eu estou lembrando aqui, Messias, é que esse prédio onde nós estamos aqui agora, inclusive a rádio é inquilino do Messias aqui, né? Isso, há bastante tempo já. Aqui onde é o prédio hoje que você construiu, já foi o Colégio Doutor Dalmário por um período, né, rapaz? Exatamente. Vamos lembrar isso aí rapidinho? Bem lembrado, Edgar. Na realidade, eu comecei a obra e arrochei. Levantei a obra, levantei o prédio, todo tijolado, direitinho, e aí não pude terminar o prédio. A dona Elza do seu Zirim, né, que faleceu inclusive há poucos dias, o Sol Zirim, né, e a dona Elza continua aí firme, ela era diretora. Sim. Chegou aqui, precisamos de transferir o colégio de lá, porque precisa mudar a estrutura do colégio, porque nós vamos reformar lá. Então precisa do espaço. E estou sabendo que você tem uma obra grande aqui. Então, mas a obra não está acabada, né? Não, mas eu quero dar uma olhada e tal. Nem escada de gás para subir para o prédio não tinha.
Era de madeira ainda, né? Tava gente... só a estrutura da escada. Exato, fizemos ali uma estrutura, uma rampazinha de madeira, e aí ela chegou e gostou, e a gente alugou. Muito bem lembrado, uma história Pois boa. eu tô lembrando isso aqui, porque eu não cheguei a pegar esse período, né? Foi antes de eu entrar no colégio, eu ainda tava, acho que na 4ª série, sei lá. Eu ainda tava estudando nos grupos ainda, mas eu lembro que a minha mãe trabalhou aqui. A minha mãe era muito bem, minha mãe era serviçal, minha mãe era serviçal do estado, né? Trabalhava no colégio Dr. Dalmário e ela foi serviçal aqui no prédio. Isso. Porque eu lembro dessa história, porque o colégio precisava fazer uma reforma assim que não tinha como ter aulas, né, e ter a reforma ao mesmo tempo. Tinha que tirar os alunos, fazer a reforma, praticamente construir o colégio de novo para ser o que é o colégio hoje, e então precisava exatamente de um imóvel que tivesse condições de abrigar aí os alunos, e o único prédio que estava disponível na época, sem terminar, e que tinha essa condição era o seu, por isso que a dona Elza te procurou aqui na época. Exatamente. E foi uma mão na roda, né, como diz o outro. Foi ótimo para mim, porque você vê, entrou um bom aluguel, né? Sim. Que na época me ajudou eu construir, depois que ela saiu, eu terminei a obra. Fazer o acabamento, né? Isso. Primeiro que eu passei o aperto, quer dizer, passou a fase do aperto, né? Deu aquele tempo para mim, além do mais, ganhou dinheiro ainda. Uhum. Né? Então foi muito especial. E aí Desligou aqui. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Muito bem. Então aí, desse período aí que foi essa transferência do colégio Dr. Dalmário, o dinheiro do aluguel te ajudou você a fazer aí veio como uma providência divina, né, Foi uma providência divina, realmente, foi um milagre, porque ela foi muito especial para mim. Como é que foi a sua conversão? Edgar, é uma coisa muito boa, um acontecimento muito especial. Asaf, Salmo 73, fala sobre isso. Foi-me bom ter passado por aflições. Na época aconteceu um desastre na minha família, que eu separei da minha esposa, e eu lembro da Samara, por exemplo, tinha 3 aninhos só, e ela foi para Mutum, para a loja, aluguei para ela uma casa lá em Mutum, para ela e minhas filhas, e eu fiquei aqui em Lajinha. E as 3 foram para lá, quer dizer, as 4 foram para lá e fiquei em Lajinha, e a vida continuou 1 ano e 7 meses. Você passou esse momento de luta na sua vida aí, né? Foi uma luta bastante grande. Um período que você passou divorciada aí. Exatamente. A gente fez o divórcio, ficou tudo separado, dividimos os bens, e foi um momento... bem conturbado, né? Bem conturbado no início, depois eu parti para o mundão e vivi uma vida bem maluca, aparentemente muito bem, mas depois vem o problema. 1 ano e 4, 5 meses mais ou menos, foi até bem, mas depois eu entrei numa depressão terrível, eu não dormia direito, eu estava endividei com isso, eu largava a loja de qualquer maneira, ia para bagunça, quer dizer, ia para bagunça não, para os passeios, né, que aparentemente para a carne é muito bom, mas só que traz consequência terrível. Nessa altura eu fiquei endividado, doente e sem família, né? Aí, como eu tinha uma boa ligação com os pastores, com vários evangélicos, inclusive tinha época na loja que tinha mais evangélico do que pessoas de outra religião, de outras religiões, né? Então, tive uma boa ligação com eles. E aí o pastor Zé Manuel, mais algumas pessoas que trabalhavam comigo, falava comigo de Jesus, e eu, como eu estava numa situação muito delicada, doente, endividado e sem família. Aí eu resolvi dar papo aquilo ali. Peraí, eu ouvi mais aquelas pessoas. Eu lembro da sogra do Paulo Vicente, que é a dona Maria, um dia chegou para mim e falou assim: Messia, você precisa consertar com Deus, porque senão você vai passar por uma certa barreira aí, você vai passar por uma certa luta aí. Eu nunca esqueço disso, A loja não era tão grande como era, bem na frente tinha um balcão de madeira ainda, e ela me falou isso, e eu nunca esqueço disso. E eu passei realmente, depois disso eu passei por uma luta muito grande, e é essa luta que eu falei que eu sei. Mas voltando à luta, foi 1 ano e 7 meses separado, depois eu tive essa experiência, voltando aí sobre os pastores, eles sempre falavam comigo da Bíblia, me explicando ali, eu não entendia nada de Bíblia, mas eles me explicando ali, acabou um dia, e comecei a visitar as igrejas evangélicas. E aí compreendi que eu precisava fazer uma mudança na minha vida. Eu decidi, pensei comigo, falei assim, se eu continuar nessa vida, eu vou morrer, porque eu estou doente, sem família e estou endividado.
como é que eu vou fazer para sair dessa? Aí eu resolvi dar mais papo, dar mais atenção para esses pastores, para essas pessoas, e daí comecei a fazer visita às igrejas. Eu lembro que tem o pastor Ciro da Igreja Batista da Floresta, lá em Belo Horizonte, que frequentava muito a casa do Dr. Silvio. Ele me chamou lá para fazer participar de uma reunião lá, de um estudo da palavra e tal. O Dr. Silvio me chamou. Outra pessoa que foi muito influenciada para mim, na minha conversão. E o pastor Ciro é um cara e tanto, uma pessoa que ensina mesmo a palavra, e aí ele levou eu confessar lá Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador da minha vida. Então você aceitou Jesus na casa do pastor Silvio, do Dr. Silvio. Exatamente. Mas não foi assim aquele aceitar Jesus consciente, não. Entendi. Foi uma forma que ele usou lá que quebrou aquela barreira que existia entre eu e o mundo espiritual. O mundo espiritual negativo e o mundo espiritual positivo, que é Deus. Né? Eu creio que quebrou aquela barreira. Aquela confissão que eu fiz quebrou aquela barreira, e eu meus olhos começaram a abrir para muitas coisas. Foi como o apóstolo Paulo, quando fica o apóstolo Paulo, né? Quando ele caiu do cavalo lá, Jesus falou com ele, uma escama, foi como sair uma escama dos olhos dele. Então aconteceu comigo, nessa época aconteceu isso. A partir dessa confissão que eu fiz, eu lembro que eu comecei a enxergar melhor as coisas de Deus, as coisas espirituais. E aí a história, num belo dia, eu fui aqui na Igreja Assembleia, me convidaram lá para um evento. Eu, na época, era o pastor Ezequias já, geralmente eu não ia de carro na igreja. Quando eu ia para a igreja pertinho aqui, até hoje eu sou assim. Vai a pé, né? Eu vou a pé, eu gosto de caminhar, então eu gostava de fazer assim. Mas nesse dia, por acaso, eu fui de carro. Terminou o culto, o Paulo Vicente eu creio que eu ofereci uma carona a ele, para levar ele e a família à casa dele. E o Paulo Vicente é um cara que entende muito de Bíblia. E chegou lá, conversando comigo e tal, me provando para mim na Bíblia, isso, mais isso, um monte de coisa que eu pensava diferente, mas a palavra de Deus diz o contrário. E aí, no final, nós conversando ali, deu meia-noite, eu sofri uma dor, anos, eu sofri mais de 20 anos, uma dor no estômago, que eu era bastante ansioso, e isso foi uma dor no estômago muito forte, e eu estava com aquela dor ali na hora. E mais ou menos meia-noite, depois daquele papo gostoso ali sobre Bíblia, sobre Deus, eu questionava ele alguma coisa, retrucava ele alguma coisa, mas ele, como conhece a Bíblia, mostrava na Bíblia, acabava me convencendo. E aí eu, com aquela dor no estômago, eu falei para ele, por acaso você tem um copo de leite aí? Porque eu tomo leite, quando eu tomava um copo de leite gelado, aliviava a dor. Aliviava um pouquinho. Aliviava a dor. Aí quando eu falei para ele sobre o copo de leite, eles não tinham leite. A mulher dele falou assim, não, se a mulher dele não estava com a gente, não matava na cozinha, ouviu o assunto, falou, não tem leite não, eu tenho aqui eu tenho um resto de janta. Você quer que eu faça um mexido para você aqui, tipo assim? Aí eu falei assim, tudo bem, pode fazer então. E aí, Edgar, a gente continuou no papo ali, e ela pegou o prato de comida para mim, eu comecei a comer ali, e o Paulo Vicente foi falando comigo ali. Falando sobre Deus e tal, e daí a hora que eu estava comendo, o último pedaço de carne, eu lembro que eu parei com um pedaço de carne na boca, e comecei a chorar. E fui chorando ali, derreti mesmo, e senti uma coisa muito boa, uma coisa gostosa dentro do meu coração, e parece que estava me lavando, estava me lavando do alto da cabeça. Isso na cozinha da casa do Paulo lá? Exatamente, na sala dele. Na sala dele, ela levou até na sala o prato lá para você comer. De comida. Aí eu comecei a chorar ali, fui chorar mais ou menos um bom tempo ali, e no final eu consegui comer, o resto estava na minha boca, e aí ele continuou falando comigo, ele e a esposa, e eu só lembro que a esposa do Paulo, me fugiu o nome dela agora na minha mente, ela falou comigo, Messias, faz a experiência com Deus hoje. Você falou que toma remédio para dormir, mesmo assim você não dorme direito. Faz experiência hoje com Deus, se for para casa, não toma o remédio não, vê se você dorme. Eu creio que Deus vai fazer você dormir sem um remédio e você vai ter uma experiência com Deus. E eu já estava ali cheio de graça, de coisa gostosa. Chorando na presença de Deus. E eu vim para casa, não tomei o remédio e dormi, para a honra e glória do Senhor, dormi sem o remédio.
E aí, e aquele quebrantamento, aquela coisa gostosa, Edgar, continuou 3 dias. Eu chorei 3 dias, praticamente sem parar. Eu descia para a loja, começava a quebrantar lá na loja, tinha que subir correndo para casa, porque aquela coisa gostosa dentro de mim me quebrantava, e eu acabei fazendo. E aí, no final dos 3 dias, mais ou menos, completou os 3 dias, teve o pastor lá na minha casa, aqui na minha casa, e eu sou Calixto, e mais outra pessoa que eu não me lembro quem veio. E aí, pronto, aí nós oramos junto ali, e aí fechamos ali. Você recebeu uma visita do Espírito Santo durante 3 dias. 3 dias. E aí transformou sua vida. É verdade, foi uma transformação linda, e aí... aí, exatamente, bem lembrado aí, vamos voltar um pouquinho agora sobre a família, sobre os 7 meses. Nessa altura, eu tinha completado 1 ano e 7 meses. A minha família morava em Mutum e eu estava sozinho aqui. Com 1 semana eu consertei com a minha esposa. Então, eu ia entrar nesse assunto agora, né? Até pra gente poder encerrar aqui. Deus restaurou seu casamento também, né? Além de restaurar sua vida espiritual, a sua vida até às vezes financeira também, né? Deus entrou agindo também na sua vida financeira. Deus também restaurou seu casamento. Edgar, essa parte é tão perfeita, rapaz, tão perfeita, que eu falava com as pessoas, falava comigo mesmo, que eu nunca mais queria voltar para minha família. Que na época eu estava com umas 5 ou 6 namoradas, namorando assim, tendo um bom relacionamento com elas, e aí estava num mundão de jeitinho que a carne gosta. Mas quando houve essa conversão, com 2 semanas eu voltei para minha família, não tive mais contato nenhum com essas namoradas, apesar que são pessoas de um nível muito bom, pessoas que eu conheço até hoje, e boas partes delas eu não tenho mais contato, mas querem em alguma cidade diferente. Mas com 1 semana eu abandonei isso tudo, quer dizer, no mesmo dia eu abandonei eu falei não para todas as mulheres do mundo, na verdade, né? Porque eu queria voltar para minha família. Com 1 semana eu voltei para ela, com 2 semanas eu estava trazendo ela de volta e minhas 3 filhas para Lajinha. Mas uma coisa muito importante, eu quero voltar nisso aí, quando trouxe para Lajinha, a primeira vitória que Deus deu foi restaurar meu lar, né, com a minha esposa e minhas filhas, voltando para elas mesmas em Mutum e trazendo as Lajinha por 2 semanas. A primeira obra que Deus fez no meu coração, no coração da minha esposa, das minhas filhas, foi isso. Mas depois eu quero lembrar que acontece no mundo espiritual, que às vezes não dá valor. As minhas filhas, quando vinham para cá, Rafael, eu trazia elas, Edgar. Quando vinha para Lajinha, eu ficava não muito alegre, porque eu queria sair final de semana com meus amigos, com as minhas meninas que eu tinha contato, e aí elas me atrapalhavam. Mas só que Deus, como trabalhava, eu lembro da Sâmela, que a Dinéia foi para Mutum, ela agarrou na mão de Deus lá, e muitas pessoas ajudou ela lá, pastoratos, a dona Hilda, que eu creio que não está viva mais, que é mãe, esqueci o nome do pastor, que ela é mãe lá, ajudou muito ela. Então, nela voltar para a igreja, e na época ela não frequentava, não era de frequentar a igreja, ela passou a ensinar minhas filhas a orar. E eu lembro da Sâmela, a Sâmela fez uma oração comigo no quarto, aqui em Lajinha, quando foi dormir, elas chamaram para fazer a oração. Eu também acho que não era católico, não era evangélico na época, mas também fazia as orações, né? A Sâmela orou. Eu lembro da oração que ela fez, com 3 aninhos. Falou assim: Papai do céu, rasgue esse coração de pedra do papai e põe um coração de carne. Ela falou desse jeito, falou desse com jeito. 3 aninhos. 3 aninhos, nunca lembro, nunca esqueço dessa oração. Então, é a forma que Deus trabalha para ir quebrantando, para ir desfazendo aquelas barreiras, e aí, depois disso, a gente acabou aceitando Jesus, conforme eu já falei. Mas voltando sobre a experiência, nisso, o primeiro milagre que Deus fez foi voltar a fazer que eu voltasse para minha família e trouxesse para Lajinha. O segundo milagre que Deus fez foi com a minha cura. Aliás, na realidade, o primeiro milagre que Deus fez foi me curar da ansiedade, do sono, que na realidade da dor no estômago também. A dor no estômago também. Na realidade, eu tinha uma queimura no pé,
queimava igual fogo na sola do pé. À noite eu punho o pé na cabeceira da cama, achando, sabe, o sangue desce pra cá e essa queimura para. Parece tipo assim, queimou do inferno mesmo ali. O negócio era terrível para mim. Nessa altura eu sarei disso. Na segunda vitória que Deus deu foi, quer dizer, a segunda foi curada a minha saúde, né? Primeiro voltar para minha família, segundo curada a minha saúde, e segundo foi a minha dívida. Na época, Edgar, era 120 mil reais. Isso na época, né? Na época, era 120 mil. E era muito dinheiro, e o juro era mais ou menos de 15% a 20%. Misericórdia. Por mês, então eu pagava de 15 a 20 mil de juro. Só de juro. Só de juro eu pagava. E que era, na época era um absurdo. Porque devido eu ter saído para partir para uma vida bastante mundana, eu não dava atenção para a loja. E aí pronto. Aí foi acumulando as dívidas. Porque na verdade a gente, quando eu vou dar falar esse ponto que é muito importante, quando a gente passa para esse mundão, não é o dinheiro que você gasta lá que te prejudica. O que prejudica você é a sua mente, que não fica mais no seu comércio, na sua família, na sua responsabilidade, fica mais no mundo e acaba a gente se dando mal, porque a mente não está aqui, a mente está lá fora. Então aí é onde se dá mal. Mas eu só lembro o seguinte, que a minha dívida, Rafael, com 3 meses eu estava pagando a minha dívida ali no Banco Bege. Em 3 meses de convertido. Eu estava pagando. Olha que benção, hein? Eu agarrei naquela palavra que o próprio Jesus disse: tudo aquilo que pedir ao Pai em meu nome, crendo você recebe. Eu agarrei nessa palavra e falava para Jesus: está escrito, Pai, está escrito tudo aquilo que eu pedi em nome do teu filho amado, a gente consegue. Então, Pai, por favor, eu estou precisando pagar essa dívida. Eu só se lembro que eu estava com 3 meses, com um monte de dinheiro lá no Banco Bege, pagando a minha última dívida. 3 meses de convertido. Que benção. É uma benção muito grande. Messias, para a gente encerrar aqui, então, só lembrando, o Messias aceitou Jesus ali na sala do Dr. Silvio. Exatamente. Deus curou ele teve essa experiência na casa do irmão Paulo Vicente, isso, né? Junto com a esposa dele lá, né? Isso. Trouxe esse propósito de Deus para sua vida. Isso. Messias foi praticamente, vamos dizer assim, batizado pelo Espírito Santo durante 3 dias, né? Que muito choro, né? E o Espírito Santo fazendo a obra no coração dele. Realmente, amolecendo o coração dele de pedra, transformando no coração de carne, como a oração da Sâmara lá, com uns 3 aninhos, né? Deus estava fazendo aquilo ali que ela pediu na oração. É verdade. E aí veio o pagamento da dívida, restaurou o casamento. Exato. E aí tá aí o Messias hoje, né, Messias? Exatamente. De vez em quando dá um susto na gente com esse coração aí, né? Verdade. Mas em tudo Deus tem acompanhado e dado vitória. Eu passei, realmente, você falou uns pontos aí, como Deus é bom pra gente, sabe? Ele às vezes não evita a luta pra gente, mas ele passa com a gente na luta. Como passou com Sadraque, Mesaque e Abednego lá, né? Ele não evita a luta para a gente ficar mais forte, como fez com José, que foi para o Egito, né? Na verdade, ele não permitiu tirar a luta, ele não tirou a luta de José, mas fez com que ele passasse por ela para ser um grande governador depois. Voltando sobre a família, Rafael, desculpa, eu coloquei nessa cabeça, Rafael, mas o Rafael é gente muito boa, está na minha mente aqui. O Rafael tá rindo lá essa hora. Eu acredito, Mas então, Edgar, sobre a família, eu creio que a gente não dá o valor devido à família. Porque sem a família, jamais eu chegava onde cheguei. A Diné, graças a Deus, foi uma pessoa muito centrada, muito boa, muito econômica, muito sem luxo, sem ficar se exibindo. Então, foi muito importante para a minha vida, as minhas filhas, meus genros, foi tudo muito importante na minha família. Inclusive, todos meus irmãos, minhas irmãs, sabe, todos contribuíram para a gente estar bem até hoje, graças a Deus, foi usado por Deus. E também, eu não posso esquecer de lembrar, Edgar, que a gente jamais chega onde chega sem as pessoas que colaboraram com a gente, de funcionário, prestador de serviço na área de obra, eletricista, várias pessoas, clientes que compram da gente, que são, na realidade, são os nossos patrões, são nossos clientes. Eles que pagam nossas dívidas, eles que põem alimento na nossa casa, né? Nossa mesa, né? Deus usa eles para pôr. Verdade. Então, não posso deixar de agradecer o lagiense,
Lajinense. E Lajinha em si, né, que Lajinha te abraçou, né, Messias? Me abraçou, e eu sou muito grato por todo o lagiense, não só o lagiense, todas as pessoas que passaram pela minha vida. Eu creio que sem eles eu não tinha chegado, mesmo tendo algum atrito, alguma luta, foi muito importante para a minha vida. Tá certo. Essa é a história de sucesso, então, do nosso irmão Messias Ribeiro, fundador, né? Proprietário, fundador aí da loja A Paulistana. Messias, quer deixar uma palavra final aí pra gente encerrar, que o nosso tempo tá até estourado aqui? Entendi. Eu creio o seguinte, a palavra final, isso, Edgar, pra gente tá encerrando isso aqui, lembrar de uma coisa que eu acho muito importante. A gente consegue adquirir coisas, consegue se dar aparentemente bem sem Deus, sem levar Deus a sério. Porque quando eu católico, eu não levava Deus a sério. Eu não conhecia nada de Bíblia, eu não lia a Bíblia. Eu ia na igreja, achava que se fosse na igreja, fosse a missa, estaria tudo resolvido, a parte espiritual. Mas eu aprendi com 38 anos, depois de 38 anos, eu aprendi que não é por aí. A gente tem que ter um compromisso com Deus, fazer uma aliança com Deus, para a gente se dar bem. Tem que trazer Deus para perto da gente, sabe? Dedicando a Ele, aprendendo sobre Ele, e conversando com Ele, dialogando com Ele, tendo Ele como parceiro, como amigo, como companheiro da gente. A única forma de nos dar bem em todas as áreas é desse jeito. A pessoa longe de Deus, ela pode até ir, mas é muita luta. Eu lembro uma coisa que não pode deixar de passar para os nossos ouvintes, porque a gente sem Deus, você não tem equilíbrio. Assim, a pessoa a maioria de nós não consegue o equilíbrio necessário longe de Deus, sem ouvir a palavra de Deus, sem conhecer a palavra de Deus, sem ter uma experiência em oração com Deus. A maioria de nós não temos o equilíbrio necessário. Então, eu quero passar para os ouvintes que não se iluda, procura Deus, se aproxima de Deus, e não abandone Ele. Leia a Bíblia. A palavra de Deus é completa para todas as áreas da nossa vida. Tudo que você precisa tem na palavra de Deus, que é viva, e Deus é vivo também, e Deus é tudo. Um negócio que eu quero deixar em relação à empresa, Edgar. O Silvio Santos falou uma palavra que eu nunca esqueci. O sucesso na nossa vida, na vida dele, teve 2 pontos importantes. 10% de inspiração e 90% de transpiração. Tem que trabalhar, né? Exatamente, trabalhar muito. Qualquer um chega lá, se ele primeiro agarrar na mão de Deus e segundo tiver muito esforço, 90% de transpiração e 10% de inspiração, que vai dar tudo certinho na vida dele. Tá certo. Messias, obrigado pela participação. Tenho certeza que foi bênção aí na vida de muitas pessoas. Nosso intuito aqui do nosso podcast aqui da Rádio Vida é falar sobre empreendedorismo e, claro, alinhar isso com a questão espiritual também, né? As formas que Deus age para estar abençoando e trazendo aí um entendimento de como a pessoa pode empreender, crescer e ter uma vida de sucesso, como é a vida do nosso irmão Messias, que passou os perrengues aí na questão familiar, nas questões de saúde, mas é alicerçado, sustentado por Deus, e Deus restaurou, e aí é o grande Messias com quase 70 anos aí, com cara de 25, né, Messias? Quem dera. Messias, oi, pode falar. Uma coisa que não pode deixar de acrescentar aí, quando você for alinhar as coisas materiais com Deus. É tudo que o ser humano precisa. Tudo. Eu sou prova viva disso, que isso é perfeito. Tem um lugar que está escrito lá: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, o mais importante não é essa terra aqui. O mais importante não é o corpo, é a alma e o espírito, que precisa ser trabalhado também, precisa ser separado tempo. Se separa tempo para tudo, por que não para Deus? Né? Então, é muito importante, você tocou num ponto importante. Se a pessoa, se todos nós alinhasse nosso trabalho material com o mundo espiritual, muitas coisas, muito sofrimento, muitos problemas, muita tristeza, muitas doenças pode ser evitada se passar por esse caminho. E tem muita gente que trabalha, ganha muito dinheiro e é tão pobre que só tem dinheiro.
Exatamente. Porque não tem Deus. É verdade. E a pessoa não tem Deus, ele não tem bons amigos, ele não sabe alinhar ali uns amigos, aquele que é realmente amigo, que tem Deus também, que vai fazer um complemento ali da vida dele. Tá certo. Messias, obrigado, tá? Obrigado por aceitar nosso convite, obrigado aí pela participação aqui com a gente e compartilhar essa história de sucesso com a gente aqui. Amém, Edgar. Eu agradeço muito você também, tá? Você é um cara muito legal. Antes que a gente já conhece, aí, você continua essa pessoa usada por Deus aí, dando essa liberdade pra gente poder compartilhar aí a experiência de vida nossa aqui. E eu brinco Messias, que eu chamo Messias de pai, né, Messias? Amém. Eu chamo você de filho, que é esse filhão. Tá certo, Messias, obrigado mais uma vez. Amém. Obrigado, você, Edgar. É isso aí. Você e os ouvintes aí, eu agradeço muito pela atenção, pelo carinho e que Deus abençoe a todos vocês. Tá certo. Gente, eu queria ter mais tempo, né? Nós teríamos história aqui para mais uma hora, né? Mais um podcast. Mas eu agradeço aqui o nosso irmão Messias por ter compartilhado com a gente aí essa história de sucesso aqui.